Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Em 2010, dentro do projeto de direcionamento estratégico do Legislativo Mineiro, foi lançado o programa Assembleia Sustentável. O objetivo era racionalizar o uso dos recursos naturais da casa e implantar uma cultura institucional de sustentabilidade. Nesse ano de 2023, o programa entra na sua segunda etapa, sendo revisado e ampliado, para tratar de conceitos como responsabilidade social, transparência e boa governança. Mas como tudo isso afeta o dia a dia de todos os mineiros? É o que você fica sabendo agora no Panorama, que está só começando. Eu converso aqui no estúdio com a gestora do programa Assembleia Sustentável, Maria Luísa Memberg. Maria Luísa, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Maria Luísa, eu queria começar perguntando o seguinte: por que esse programa foi implantado e quais as principais metas lá em 2010, quando ele começou a funcionar aqui na Assembleia? Em 2010, quando o Assembleia Sustentável foi implantado, ele tinha um viés ambiental muito forte, né? A Assembleia ainda não fazia a coleta seletiva de lixos, né? Então, dos lixos recicláveis, né? E então, lá atrás, quando ele foi implementado, esse foi o grande apelo, né, do projeto. Nós fizemos um mutirão lá no Edjal, levantando todo o lixo, o volume do lixo que a gente produzia, com o pessoal da limpeza, com o pessoal da associação de catadores, exatamente. Então foi um grande mutirão, a gente foi ali percebendo o volume de lixo que a gente gerava e o potencial, né, de reciclagem e todos os desdobramentos que isso implica. Consumo feliz! E no nosso programa de hoje nós vamos começar com um assunto que está bombando nas rodas de conversa. É a coleta seletiva e o consumo consciente. Então lá atrás, quando ele começou, o projeto ele começou com esse viés ambiental, né? Nosso objetivo era realmente diminuir o consumo de lixo não reciclado e também fazer a coleta seletiva que proporcionasse, né, a reciclagem dos resíduos recicláveis que a gente estava gerando. Pois é, chegou-se a ter alguma meta? Essas metas foram atingidas? Buscou-se alguma coisa? Ou basicamente era uma cultura comportamental que se implantou para se tentar fazer com que os próprios colaboradores tivessem mais essa consciência? Na verdade, a gente não tinha um levantamento do volume de lixo que a gente produzia, né? Então, era difícil estabelecer uma meta que não fosse possível ser mensurada, né? Então, na verdade, a ideia era reduzir, né, e reciclar o máximo possível. Mas sem, um valor... Não tinha um número específico nem nada? Não. Mas além dessas questões da questão da coleta seletiva, houve outras também, né, em relação à economia de água, de energia. Como é que foi isso lá no início? Isso foi sendo feito passo a passo? Como é que funcionou, vamos dizer assim? A gente foi fazendo intervenções gradativamente, né? Porque elas requerem investimento, né, financeiro, requerem obra, né, infraestrutura, transtorno. Tivemos que adequar aí com as atividades do Legislativo, né? Então, uma das coisas que a gente veio fazendo aí ao longo dos anos modernizando o sistema pluvial, né, da casa, a hidráulica, colocando as descargas com 2 tempos, as torneiras com temporizador, né? A gente foi fazendo isso aos poucos, gradativamente. Outra ação também que levou até um tempo um pouco maior, principalmente por causa do investimento à época, foi a substituição da iluminação da Assembleia por LED, né? Nós estamos falando de 13 anos atrás, o custo da lâmpada ainda era muito elevado. Hoje em dia, a gente consegue, até na nossa casa, colocar, né? Mas para a gente colocar todas as instalações da Assembleia com lâmpada LED foi um esforço muito grande. Então, a gente foi fazendo, né, cada ano um pouquinho, e hoje a gente pode afirmar que a Assembleia é 100% LED.
Pois é. Né? Maria Luísa começou a falar de algumas mudanças que foram sendo feitas ao longo do tempo. Agora a gente vai ver mais alguns pontos específicos do programa Assembleia Sustentável que geraram economia para casa. Olha, vamos ver ali, ó, a praça bonita da Assembleia, mostrando aí o programa na sua primeira etapa. Na questão da água, houve também a questão do reaproveitamento da água dos aparelhos de ar-condicionado para lavação do piso. Na questão da energia, uma coisa que a Maria Luísa já falou, a substituição das lâmpadas fluorescentes por LEDs e também a redução da iluminação nas áreas de circulação. Em relação ao papel, houve a adoção aí do papel reciclado para determinados usos, implantação de sistemas de tramitação eletrônica de documentos, ou seja, gastando-se menos papel. Na gestão dos resíduos, ela já falou a questão da implantação da coleta seletiva e já a destinação dos resíduos recicláveis para a cooperativa dos catadores. Nas áreas verdes, houve também o termo de cooperação para manutenção dessa praça aí. Você está vendo aí ao fundo da nossa arte, que é a Praça Carlos Chagas, mais conhecida como Praça da Assembleia, feita pela Prefeitura e também pela Assembleia. Desses pontos aí, você gostaria de comentar algum deles? Algum outro que a gente poderia comentar, sendo além desses que a gente colocou? Eu destaco aí a implantação do SEI, né, o Sistema de Tramitação Eletrônica de Documentos, porque ele reduziu demais, né, a impressão. E aí é uma redução em cadeia, né, reduz o consumo de papel, reduz o consumo de cartucho e a própria mão de obra, né, de tramitar os documentos, né. Então eu acho que o SEI, o início da utilização do SEI foi bem impactante. A gente ainda está num processo, né, de implementação, não são todos os processos da casa que foram migrados para o SEI, mas a gente vê aí um ponto... Uma boa economia. Sim. E isso continua, quer dizer, é possível de avançar ainda mais nessa questão? A casa está avançando, estudando, trazendo, sempre entrando novos processos, migrando novos processos físicos para o SEI, né? Isso é um trabalho constante e a gente vem aí colhendo os frutos, né? Eu destaco também a reforma da praça, né, Carlos Chagas, que foi uma parceria da Assembleia com a Prefeitura, né, além de um presente para a cidade, né, a praça ela é o nosso quintal, né. Pois nos fins de semana a praça fica cheia de crianças, um monte de gente. É a segunda maior praça de Belo Horizonte, né. Só perde para a Praça da Liberdade? Não, ou não? Não, ela é maior que a Praça da Liberdade. Ela só perde para a Praça do Papa. Olha, gente, que coisa interessante. E em termos de utilização, hoje eu arrisco dizer que ela é a mais utilizada, né? Tem muitos eventos, a gente é comunicado né, com a parceria, então estou sempre sabendo de eventos que estão tendo, você vê as famílias, as crianças, né? E é uma relação de parceria muito boa. Somos responsáveis pela manutenção das áreas ajardinadas, da irrigação e da sinalização e da guarita da Polícia Militar, manutenção da guarita, né? Da estrutura física. Perfeito. Bom, nós conversamos com o diretor de Planejamento e Coordenação da Assembleia, Alaor Marques Júnior, que também falou justamente sobre os resultados dessa primeira etapa do programa Assembleia Sustentável. Vamos ver. O projeto Assembleia Sustentável, nessa primeira etapa, ele teve foco em ações de economia de água, energia, gestão de resíduos, a coleta seletiva, né, que foi implantada desde aquela época, economia de papel, uso de plástico, ou seja, todos esses aspectos que compõem aí esse cuidado das organizações com questões ambientais. Tivemos ótimos resultados, né, a gente conseguiu avançar bem, né, em diversos aspectos. Por exemplo, né, na parte de energia, a Assembleia hoje é uma instituição que tem uma usina fotovoltaica, né, já em funcionamento. Tivemos ações importantes, por exemplo, né, a própria coleta seletiva, né, que foi implantada desde esse período na casa, com o recolhimento do lixo pela Associação de Catadores. Então, assim, tem um histórico, né, importante. A manutenção da Praça Carlos Chagas aqui pela Assembleia, né, esse cuidado com as áreas verdes da própria casa e do entorno, né, como uma responsabilidade da Assembleia, né, com a comunidade, né. Então, tudo isso a gente vivenciou, né, e percebe a importância desses resultados para a casa nesse tempo. Como é que foi a colaboração das pessoas, dos funcionários? Você avalia como que eles entraram na onda desse Assembleia Sustentável? A colaboração foi boa de todas as partes?
Sim, eu percebo assim o público, né, da Assembleia é muito engajado e principalmente agora, né, na revitalização, aí, no relançamento do projeto, nós tivemos uma palestra inaugural, trouxemos o Vicente lá de Brasília, que é da Ecocâmara, ela teve as inscrições esgotadas, logo que elas foram abertas, né? A gente vê que é um tema que as pessoas se interessam, se envolvem cada vez mais, né? E a gente percebe aí um engajamento muito grande e isso me traz muito ânimo aí para a gente seguir. Para essa segunda etapa, né? Sim, que a gente tem muitos projetos aí em mente. Perfeito. Bom, a Assembleia de Minas, uma boa notícia para a Assembleia aqui, foi considerada como uma das mais transparentes do país numa pesquisa realizada pela Transparência Internacional. Entre as 27 casas legislativas do país, apenas 4 foram consideradas boas no quesito transparência. E Minas está entre elas. O diretor de Planejamento e Coordenação também comentou esse resultado. A transparência, né, ela também é um dos atributos, né, dessa boa governança pública que a Assembleia vem procurando se pautar, né, aí, como as demais organizações públicas, e ela procura refletir exatamente o posicionamento institucional perante a sociedade e a maneira como a sociedade enxerga, né, esse cuidado da organização com questões que são valores e práticas importantes para a sociedade, né? Então, a gente já vinha, né, com esses cuidados de trabalhar a responsabilidade ambiental, etc., como a gente falou, a questão da transparência como um atributo da boa governança e agora, mais recentemente, que a gente consolidou isso dentro de um modelo de governança organizacional para a Assembleia, né, baseado, inclusive, nessa perspectiva nova aí do ESG, né, que pega a boa governança atrelando a ela também a responsabilidade social e ambiental, ou seja, valores que a sociedade espera das organizações e que a gente está procurando também contemplar aqui nas nossas ações. Maria Luísa, explica um pouquinho melhor o que é o ESG. Ele pega um pouco mais além do que a questão ambiental, né? Ela amplia, vamos dizer, que é um dos objetivos dessa segunda etapa. O ESG é uma sigla, né, que tem sido muito usada aí no mercado, ela é em inglês, né? O E é para environment, que é o meio ambiente, né? O S é social, e o G é governance, de governança. É isso que o nosso diretor falou tão bem aí, né? Hoje a sustentabilidade, o conceito de sustentabilidade, ele é muito mais abrangente, né? A gente tinha em mente que a sustentabilidade era a parte ambiental, né? E hoje ela cresceu aí na área de atuação, uma abrangência bem maior. E é isso que ele falou, né? Estamos aí colhendo frutos, aí, reconhecido como, né, uma casa transparente. A gente já vinha fazendo essas práticas, mas sem essa coordenação. E agora com a governança ganhando fôlego, né, um corpo, né, maior, a gente percebe, a gente consegue juntar essas ações que a gente já vinham fazendo e ligar uma à outra, né? Nessa nova etapa do Assembleia Sustentável, que inclusive o projeto estratégico vai chamar Assembleia Sustentável ESG, né? A gente tem aí ações também para o lado social, que a gente também já fez, mas agora vamos dar um enfoque maior, justamente por causa aí desse conceito mais abrangente de sustentabilidade. Pois é, você acha que isso tudo faz com que a sociedade como um todo perceba essas mudanças? Quer dizer, o público interno, a gente está chegando à conclusão que percebe e que apoia. Agora, e o público externo? Já é possível quem está de fora perceber essas mudanças da Assembleia? Olha, eu acredito que sim. Né, os próprios contratos que a gente vem celebrando, né, as ações que a gente está propondo aí para os próximos 2 anos, né, para esse próximo biênio lá no Comitê de Sustentabilidade, elas abrangem o público, o entorno direto, né, os visitantes da Assembleia. Então, eu acho que sim. Esse próprio exemplo da transparência, a gente ser reconhecido, é uma forma da sociedade nos enxergar aí nesse contexto, né? Perfeito. Bom, o diretor de Planejamento e Coordenação falou também sobre ações concretas que já existem e também das que vão ser implantadas pelo programa Assembleia Sustentável em relação à responsabilidade social. Vamos ver só. A Asprom, que mantém aqui, né, Adolescentes Trabalhadores, é uma parceira antiga da Assembleia, né, que
é uma ação social importantíssima, né, que a gente faz, o cuidado com a tradução dos nossos conteúdos e que agora a gente vai ampliar também em relação a Libras, né, como uma forma de atender aí os públicos com deficiência. Então, assim, várias formas que a casa está consolidando, né, e sedimentando num grande programa também de responsabilidade social nesse novo contexto. A ideia é que agora também, por meio de uma parceria com a APAE, a gente consiga inserir pessoas com deficiência nos quadros de trabalho da Assembleia. Então é um projeto que vai começar, né, a gente pretende começar logo, né, mas que traduz também essa preocupação da casa de estar atenta aí com essas questões de, por exemplo, né, de inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Como é que vão ser essas ações de responsabilidade social, né? O Alaor deu dois exemplos aí, a questão da Asprom, que já acontece, a questão das APAES, que deve ser implantada. Essa preocupação, então, agora ela é bastante acentuada nessa segunda etapa, né? É aquilo que eu estava comentando, né? A gente já vem fazendo ações, mas elas não estavam organizadas aí, ligadas à sustentabilidade, né? Uhum. Esse contrato com a Asprom mesmo, são 277 adolescentes, trabalhadores em estado de vulnerabilidade social. Então, eles têm aqui a oportunidade de ter o primeiro emprego, eles têm formação, eles têm acesso a vários cursos e muitos saem daqui, porque eles ficam aqui dos 16 aos 18 anos, muitos saem daqui já com um emprego, né, pelas próprias relações que fazem aqui, enfim, um projeto de formação de cidadãos, né. Existe já um projeto embrionário aí de Libras, algumas das reuniões são feitas já essa transmissão, né, com a linguagem dos sinais, mas nós temos aí para os próximos anos a ampliação desse contrato aí para que a gente possa atender outros programas com o Libras. E aí essa parceria aí que o diretor anunciou, né, que vem para o próximo biênio aí, com a APAE, de inserir as pessoas com deficiência, né, no trabalho da Assembleia. Então, a gente vê aí o lado S aí do ESG. Ou seja, a coisa caminhando, né? Sim, sim. A gente tem ali também uma questão que foi colocada, a questão da acessibilidade e da diversidade. O que tem sido tratado aí em relação a essas questões que ainda devem, vamos dizer assim, ser colocadas? Já se pensou nisso? Ainda está se formatando? Como é que está? O que a gente pode dizer da acessibilidade, é esse do contrato da Libras, né, desse serviço, porque a gente consegue transmitir a informação para as pessoas com deficiência, né, todas as nossas intervenções, elas já, as edificações são reformadas e adequadas para atender à norma de acessibilidade, né, acessibilidade física dos visitantes que vêm aqui. Estão caminhando aí, ou seja, não para a segunda etapa do projeto. Não, né? Temos um trabalho aí longo pela frente, né? Pois é. Bom, o diretor de Planejamento e Coordenação, Alaor Messias, falou ainda sobre justamente essas expectativas da mesa diretora da Assembleia para essa segunda etapa do projeto da Assembleia Sustentável, ESG, que eu acabei de saber o nome aqui agora. Vamos ver. A nova mesa diretora, né, a grande diretriz que ela tem adotado, né, falar de independência, diálogo, inovação, isso se traduz, né, por meio de um conjunto de ações, e aí, né, o direcionamento estratégico tem esse papel, né, de ir coordenando as ações estratégicas da casa de acordo com um grande direcionamento, né, mas alinhado também com o perfil, com as diretrizes de cada mesa diretora. E nesse momento a gente tem um grande espaço, um grande potencial de ações exatamente para mostrar esse valor da Assembleia para a sociedade, de reposicionar, né, o Poder Legislativo cada vez mais como um ator relevante aí para a sociedade, na sua representação, mas também no atendimento a requisitos que, como a gente tem visto, que são cada vez mais importantes para a sociedade, que essa questão da integridade, da boa utilização dos recursos públicos, ou seja, a casa mostrando que além de fazer bem feito aquilo que é o papel dela, representar o cidadão, ela também está atenta à forma como isso é feito, né, ao cuidado com a boa gestão pública, a boa governança pública. Maria Luísa, na primeira etapa houve um comitê gestor, né, de sustentabilidade, para isso ser colocado para todos os funcionários, para a casa inteira estar integrada nisso. Como é que vai funcionar agora nessa segunda etapa? Vai haver
outro comitê? Como é que isso vai ser difundido aí para os funcionários para que todo mundo embarque nessa etapa? Ano passado foi publicado as normativas, né, criando a política de sustentabilidade, né, que dá aí mais relevância para o projeto, e designado o comitê. Hoje o comitê ele é composto pelo diretor de infraestrutura, que é o Anderson Moratório, por mim, que sou a gerente geral do suporte logístico, pela gerente de material e patrimônio, a Larissa, e outros servidores representantes de outros setores da casa, né, da diretoria geral, diretoria de planejamento, diretoria de gerência de compras, e representante da diretoria de infraestrutura e da GSL, né, que é essa gerência que eu faço parte. Nós estamos trabalhando desde o ano passado. Nossa primeira entrega foi a elaboração do Manual de Compras Sustentáveis, porque, além de tudo isso, com a nova lei de licitações, a sustentabilidade ganhou uma importância e uma obrigação, né, de ser considerada. Então, a primeira entrega do comitê foi esse manual, né, de sustentabilidade. E aí agora nós estamos trabalhando no plano de ação. Nós já temos as ações definidas e a gente se reúne com as equipes envolvidas, com quem vai de fato executar a ação, para a gente tratar os prazos e as metas aí para os próximos 2 anos. Perfeito. A gente está caminhando para o finalzinho da entrevista. Você quer acrescentar alguma coisinha, alguma coisa que a gente não tratou, alguma coisa que você gostaria de deixar aí de recado nesse finalzinho? Bom, eu queria dizer assim que desde 2010 esse tema existe, né, é tratado na Assembleia, mas agora ele ganha uma nova cara, né, e uma nova relevância até pela ampliação desses conceitos, e é um tema que veio para ficar, né? Ele retrata bem o Alaor falou aí, né, a mesa dando importância para isso, mostrando a responsabilidade, né, da instituição com o tema. E eu acho que nós vamos ter trabalho aí agora para sempre, né? Maria Luísa, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.